Buenas pessoal, eu sou o professor Chiru e nesta videoaula eu irei trabalhar no desenvolvimento de um projeto de um alarme que monitore 4 sensores de presença do tipo PIR e acione um buzzer a uma frequência de 500 Hz e 2 LEDs que devem alternar o seu brilho a uma frequência de 1 Hz caso pelo menos um desses sensores detecte movimento. O alarme só pode ser ligado ou desligado quando o interruptor push button for pressionado. O sistema deve conter um LED na cor verde caso o alarme esteja ativado e um LED na cor vermelha para indicar caso este esteja em inatividade. O objetivo desse exercício é fornecer um exemplo de uma aplicação direta de variáveis, operadores e comandos de decisão na resolução de desafios envolvendo o Arduino no Tinkercad, fortalecendo esses conceitos abordados em outras videoaulas. Desenvolver um projeto envolvendo Arduino não se limita apenas em se saber todas as funções ou comandos utilizados na IDE desse dispositivo. Também se faz necessário dominar o princípio de funcionamento dos componentes eletrônicos envolvidos, de forma que seja possível criar uma lógica com todos esses ingredientes a fim de resolver o problema. Como pode ser observado, além do Arduino, esse circuito ainda dispõe de 4 sensores do tipo PIR. No Tinkercad, este atuador dispõe de 3 terminais, 2 deles para alimentação e um destinado ao sinal, que informa para a placa de controle se algo se moveu dentro da sua região de ação. Inicialmente, teremos nível baixo neste pino, e quando o atuador detectar algum movimento dentro da sua área de cobertura, este valor passará para nível alto. Um interruptor do tipo push button ligado em pull down, ou seja, quando pressionado, manda nível lógico alto para o Arduino. 4 LEDs com seus anodos ligados diretamente ao VCC, o que nos permite concluir que para acioná-los é necessário ter nível lógico baixo nos pinos do Arduino em que eles estão ligados, e um buzzer que vibrará na frequência em que o pino em que ele está ligado oscilará. Uma vez em que já se sabe o mínimo sobre o princípio de funcionamento dos componentes envolvidos, já dá para pensar na programação. Nesta parte, eu sempre começo por um mapeamento dos pinos do Arduino que estão sendo utilizados, e atribuindo apelidos a eles através da diretiva define. Utilizar essa diretiva, além de economizar espaço na memória do microcontrolador, ainda deixa o programa mais intuitivo do que trabalhar diretamente com o número dos pinos propriamente ditos. Como sempre no setup, vão as definições iniciais. Os pinos ligados a sensores e interruptores sempre serão declarados como entradas digitais. Já LEDs e buzzers são ligados a pinos que devem ser declarados como saídas digitais. Ainda dentro do setup, é importante garantir o estado inicial de cada um desses atuadores. Como o dispositivo deve iniciar desligado, então apenas o LED vermelho deve iniciar ligado, e todos os outros atuadores necessitam iniciar desligados. Dentro do loop, o primeiro passo é testar o interruptor que liga e desliga o dispositivo. E o que ocorrerá caso o resultado desse teste for verdadeiro depende se o alarme já está ligado ou não. Inicialmente, é certo que ele está desligado. Para informar isso, eu criei uma variável de sinalização do tipo byte, com o valor inicial 0. Logo, sempre que esta variável tiver este valor, então o dispositivo estará desligado. Lembrando que em linguagem C, variáveis devem ser declaradas em algum ponto do programa. Neste trabalho, irei declarar todas as variáveis como globais. Como sabemos, uma variável do tipo byte ocupa um espaço de 8 bits, mas só o que nos interessa é o seu bit menos significativo, pois uma função digital write, por exemplo, trabalha apenas com 1 bit. Assim, garantimos nível baixo no pino em que o LED verde está conectado, acionando assim esse diodo emissor de luz caso o interruptor tenha sido pressionado para ligar o dispositivo. Essa variável se faz necessária para garantir que o dispositivo entrará em funcionamento ou não, mesmo após o usuário soltar o botão interruptor. Ela funciona como uma espécie de memória deste evento. Dentro dos comandos controlados por esse if, é necessário mudar o seu valor. Se antes era 0, agora passará a ser 1 e vice-versa. Isso eu garanto utilizando o operador booleano inversor, que irá inverter apenas o bit menos significativo da variável sinalizador ON/OFF, sinalizando que mudou o estado de operação do alarme. Os próximos comandos são para desligar os 2 LEDs e o buzzer, que estão sendo utilizados no projeto como indicadores de violação do perímetro do alarme, e também para mudar o estado do LED vermelho, que recebe o conteúdo do bit menos significativo da variável que após a inversão passou para nível alto. O próximo passo é testar a variável sinalizador ON/OFF. Se o valor desta for 1, isso indica que o alarme entrou em funcionamento e que os sensores necessitam ser monitorados.
Aqui eu fiz isso utilizando um único comando if e o operador booleano OR, que me retornará 1 no caso em que pelo menos um desses testes for verdadeiro. Notem que eu também utilizei aqui uma variável do tipo byte para sinalizar esse evento. Logo, uma vez em que o sinalizador PIR tiver valor igual a 1, indica que houve perturbação no perímetro de monitoramento do alarme. Sempre que se utiliza variáveis de sinalização, em algum ponto do programa é necessário garantir que ela retornará a ter o seu valor inicial. Aqui, eu optei por fazer isso dentro do teste do botão ON/OFF, visto que ele é quem controla o funcionamento do dispositivo. Se o valor do sinalizador PIR for 1, então é necessário fazer com que o buzzer vibre a uma frequência de 500 Hz, e os LEDs devem alternar o seu brilho a uma frequência de 1 Hz. Isso indica que o buzzer deve alternar entre acionado ou não 500 vezes, enquanto os LEDs apenas uma no intervalo de 1 segundo. Aqui é necessário saber o período dessa frequência. Como já sabemos da física, o período é o inverso da frequência. Logo, 1 sobre 500 dá 2 milissegundos. Neste intervalo, o buzzer deve alternar entre acionado e não acionado. Para garantir que isso aconteça aqui, novamente mandarei para um pino do Arduino o conteúdo do último bit de uma variável e farei por um tempo igual a metade do período calculado. Novamente utilizo a lógica de inversão do último bit da variável e incremento uma outra do tipo inteiro, que servirá para contar o número de vezes em que o buzzer oscilou. Quando este valor for igual a 500, então os LEDs devem mudar o seu estado. Aqui se fez necessário utilizar uma variável do tipo inteiro, pois como já sabemos, variáveis do tipo byte conseguem armazenar valores de até no máximo 255. A lógica utilizada para controlar os LEDs é muito parecida com a que já utilizei para controlar os outros atuadores, com um único detalhe que aqui se faz necessário zerar o valor da variável count para que seja possível iniciar outro ciclo. Então, se essa lógica estiver correta, ao apertar play, apenas o LED vermelho deverá ser acionado e os sensores não devem exercer nenhuma ação no dispositivo. Porém, ao ser pressionado o botão ON/OFF, apenas o LED verde deverá ser acionado. A partir deste ponto, qualquer movimento detectado pelos sensores resultará no acionamento do buzzer e dos LEDs indicadores. Ao ser pressionado o interruptor, os indicadores luminosos e o sonoro de violação do perímetro serão desabilitados e o alarme entrará em espera novamente até que o usuário torne a ativá-lo. Notem que nem sempre o programa detecta de forma correta o acionamento do interruptor. Isso se dá basicamente por 3 motivos. O primeiro é que se o programa que está rodando não estiver na linha exata do comando que testa o botão no instante em que este é pressionado, o Arduino não conseguirá ver essa ação. A segunda tem relação com o tempo em que o usuário permanece apertando o botão. Como os comandos são executados a uma velocidade muito grande, então em programas pequenos como este, pode ser que tenha ocorrido vários testes durante esse intervalo. E o último é o chamado repique, ou faiscamento. Interruptores mecânicos costumam gerar faiscamento instantes antes de serem comutados, o que pode gerar vários falsos testes. Existem várias estratégias para corrigir esse problema, tanto por software como por hardware. Aqui irei utilizar um pequeno delay para compensar o repique e um while para corrigir o tempo em que o usuário mantém o dedo no botão. O ideal é colocar outro delay após o while, pois também acontece faiscamento após a liberação do interruptor. Outra alternativa seria utilizar interrupções, mas esse é assunto para um outro vídeo, pois nesse, como já relatei anteriormente, a proposta foi resolver o desafio utilizando apenas variáveis, operadores e comandos de teste. Então é isso. O link deste projeto no Tinkercad está na descrição do vídeo. Um grande abraço para todos e até mais!